Quem assistiu ao menos um dos filmes já percebeu que a galáxia de Star Wars é habitada por inúmeras espécies diferentes. Muitas delas são inteligentes, possuem sua própria língua, tecnologia e cultura. Já outras se comportam como animais, sendo utilizadas como meios de transporte, instrumentos de trabalho e até animais de estimação. Mas o que diferenciam estes seres? Como saber quais são desenvolvidos ou não? No universo de Star Wars é possível separar os seres vivos em dois gêneros, Sentients e não Sentients. Este termo pode ser traduzido como sencientes, sapientes ou conscientes, não existindo erro em usar nenhuma dessas expressões. No entanto, para este vídeo vamos fazer uso da expressão mais utilizada, senciente. Sentients ou sencientes se referem aos seres inteligentes, capazes de desenvolver uma linguagem, fazer uso de ferramentas, criar novas tecnologias, estabelecer uma cultura, enfim, são seres que não agem apenas por instintos, mas também são capazes de desenvolver uma consciência própria. Apenas para citar alguns exemplos destes seres, podemos citar os humanos, os Wookiees, os Twi'leks, os Gungans, os Hutts, os Ewoks, os Jawas e muitos outros. No entanto, devemos sempre lembrar da frase eternizada por Qui-Gon Jinn: a habilidade de falar não é prova de inteligência. Assim, nem todos os seres capazes de falar são considerados sencientes. Para assim ser considerado, a espécie deve ser capaz, como já disse, de desenvolver uma cultura, utilizar ferramentas e etc. Outro erro comum é de se achar que todos os seres humanoides, ou seja, aqueles com formas que lembram a dos humanos, são sempre sencientes. Exemplo disso são os Chutai, que podem enganar pela aparência, mas são seres extremamente desenvolvidos, tendo inclusive um representante entre os Jedi, chamado de Mestre Tom, e os Rujips, seres inteligentes e telepatas naturais do planeta Arbra. Uma questão importante que deve ser também tratada é que não importa o quão tecnologicamente avançados é a espécie. Assim, mesmo os que vivem de forma tribal como os Tusken, também conhecidos como Povo da Areia, ou os extremamente desenvolvidos como os Kaminoanos, são considerados sencientes. Uma questão que deve ser tratada são os droids. Apesar de tecnicamente não serem seres vivos, são comumente considerados sencientes, uma vez que também são capazes de ter um raciocínio inteligente. Muitos deles desenvolvendo uma enorme autossuficiência, como, por exemplo, IG-88, um droid caçador de recompensas. Com relação aos seres não sencientes, estes são exatamente o oposto dos sencientes, ou seja, agem por instintos, não desenvolvem uma cultura e nem uma língua próprias, enfim, são como animais. Como exemplo temos os famosos Bantas, os Tauntauns, os Dewbacks e os Minocs. Outra forma de se distinguir os seres sencientes e não sencientes é chamá-los de espécies e criaturas. Assim, toda vez que você se deparar com o termo espécies, com muita certeza estará se referindo aos seres sencientes, ou seja, os inteligentes. Já o termo criaturas é mais comumente assimilado aos seres não sencientes. Mas e qual a importância de tudo isso? Legalmente falando, os seres sencientes dispõem de uma maior proteção nas normas da República, devendo ser respeitados a sua vida, propriedade, cultura e etc. Mais ou menos como temos direitos humanos no nosso mundo, mas em uma escala muito maior, abrangendo todas as espécies inteligentes. Um interessante exemplo disso foi o ocorrido nos tempos do Império, que rebaixou os Wookiees para seres não sencientes, podendo assim utilizá-los como mão de obra escrava. Então é isso, e por hoje é só. Espero que o vídeo tenha elucidado algumas questões quanto às diversas espécies e criaturas da galáxia de Star Wars. Como sempre, quaisquer dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários. E aí, gostou do vídeo? Caso tenha gostado, curta e compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se e não se esqueça de me acompanhar também no Instagram, Twitter e Facebook.